Segue o líder ou o campeão voltou? Qual a melhor expressão que se define o São Paulo Futebol Clube após assumir a liderança do Campeonato Brasileiro? Olá, meus amigos, olá, minhas amigas, sejam todos bem-vindos ao nosso pós-jogo. Eu já peço licença a você que não é inscrito no canal, se inscreve no canal, deixa o likezão e ative as notificações para não perder nenhum vídeo no canal. E peço a você também que vai lá no canal do Mesa Tricolor e deixa a sua inscrição lá, que será muito bem-vinda para o nosso crescimento lá no Mesa Tricolor. Vamos lá falar do nosso pós-jogo. Pós-jogo maravilhoso, pós-jogo leve, pós-jogo que a gente se empolga. Todo momento que a gente quer torcedor do São Paulo e ama esse clube. Então é uma coisa muito gostosa de se falar, né? Quando o São Paulo vem numa sequência dessa. Possa ser que o São Paulo novamente decai? Claro, pode acontecer, que do São Paulo nada se duvida. Mas nesse momento o São Paulo vive um bom momento. Após a vitória em cima do Flamengo, empate contra o Santos, vitória em cima do Grêmio, empolga bastante nós torcedores. E há muito tempo a gente não vivia um momento tão bom como esse. De o São Paulo assumindo liderança logo no início do Brasileirão, São Paulo jogando bem, muitos jogadores atuando com vontade. Será que foi o efeito Rafinha, o efeito Arry Macis, que acertou o dinheiro desses jogadores? Porque o São Paulo, de uns dias para cá, vem jogando muito bem, vem atuando muito bem em campo, vontade de vencer, toque de bola, é muito vibrante ver o São Paulo jogar. E o São Paulo contra o Grêmio não foi diferente. O Grêmio praticamente não tocou na bola. O Rafael teve poucas vezes trabalhou na pequena área, ali na área. Então o Grêmio foi encurralado dentro do Morumbi. O Marcos Antônio fez uma baita de uma partida, o Danielzinho, o próprio Sabino, que a gente tanto critica, e quase todos o elenco do São Paulo jogou muito bem. Só foi quem jogou ali péssimo para mim foi o bola murcha do jogo, na minha opinião, foi o Pablo Maia, após a saída do Bobadilla, que o Bobadilla parece que sentiu, tomara que não seja nada grave contra o Bobadilla, porque com Pablo Maia não dá mais. Não dá mais, Pablo Maia há muito tempo que não vem jogando bem, e a atuação do Pablo Maia mostrou que foi mais uma que após a entrada dele, o time caiu um pouco de rendimento, mas depois conseguiu voltar aos eixos novamente. Mas assim, para mim foi um dos piores em campo, o Pablo Maia. E no primeiro tempo, o São Paulo sai na frente com um gol de pênalti do Lucas. O São Paulo sai na frente. E depois, no primeiro tempo, o São Paulo teve oportunidades de sair com um resultado até mais elástico, de ter vencido o jogo com um placar um pouco melhor, mas falta um pouco de qualidade em alguns jogadores, e então por isso o São Paulo acabou saindo com 1-0 no primeiro tempo e o Grêmio saiu no lucro. Depois o São Paulo, no segundo tempo, o São Paulo volta, né, com a mesma formação, com o mesmo time, com a mesma pegada. Depois o São Paulo sai na frente com um pênalti, com um gol do Caleri, né, um golaço, bola bem trabalhada ali entre o Marcos Antônio e tudo mais. E o São Paulo sai na frente com um gol do Caleri. Depois teve um outro pênalti também que o Luciano acabou, né, desperdiçando e ampliar mais o jogo. Que o Luciano batendo pênalti é uma draga, né? Que o Luciano batendo pênalti em jogos lá contra os amigos deles no fim do ano, o Luciano eliminou o próprio time dele, que ele tem lá com os amigos dele lá em Goiás, chutou um pênalti, o goleiro pegou no jogo de fim de ano lá brincando com os amigos. Imagina quantos pênaltis o Luciano já fez contra o São Paulo decisivo. É uma situação que eu acho que o Luciano jamais deve pegar na bola para bater pênalti. Mesmo que o São Paulo estava vencendo ali de 2-0, um placarzinho até razoavelmente bem, e o São Paulo tendo o domínio do jogo, mas o Luciano não deveria ter batido pênalti. Na minha opinião, se o batedor oficial é o Lucas, que já não traz tanta confiança, imagina o Luciano quando pega na bola. Eu mesmo até comentei, minha esposa estava do lado, eu até falei,
vai errar. O Luciano não sabe bater pênalti. E o Caleri, que já não, o Caleri também que não é um bom batedor, mas às vezes que ele bate, ele coloca para dentro. Mas o Luciano não deve, não, na minha opinião, não deve pegar nem na bola, nem sonhar em bater pênalti. Porque é um desperdício, se numa situação que o São Paulo precisa de uma classificação, ou até mesmo o São Paulo ali que está num sufoco, perdendo o jogo, e acaba desperdiçando uma oportunidade de um pênalti, acaba com o time, quebra o time. E o São Paulo foi esse foi o jogo do São Paulo em cima do Grêmio. São Paulo dominou do início ao fim. Dominou o primeiro tempo, dominou o segundo tempo, e o Grêmio saiu no lucro de o São Paulo ter vencido de 2-0. Deveria ter sido 2, 3, 4, 5 gols em cima do Grêmio. Mas o São Paulo parece que depois de ter feito e faltou qualidade em algum jogador, e o São Paulo saiu com um resultado muito bom. E para mim os destaques dessa partida foi o Marcos Antônio e o Danielzinho. Os dois juntos se casaram muito bem. Os dois juntos, jogando ali junto, estão muito bom no São Paulo. O Danielzinho, que veio do Mirassol, e também o Marcos Antônio. E o outro jogador também que atuou bem foi o Lucas Ramon, lateral direito, que o São Paulo contratou do Mirassol. Veio e atuou muito bom. Pelo menos essa primeira partida, que a primeira partida dele de atuação foi muito boa, melhor do que o Cedric, né, que não dá mais também, é outro jogador que já era, e melhor também do que o Mike. O Lucas Ramon, gostei da partida de atuação dele. E o Caleri, depois após sua volta também, o Caleri vem atuando bem, jogando com vontade. Então isso empolga bastante nós torcedores. Por isso que eu falei logo no início do vídeo, segue o líder ou campeão voltou, porque faz tempo que a gente não fala isso. Então isso estava entalado na nossa garganta de nós torcedores. E esse foi o jogo de São Paulo e Grêmio. São Paulo 2, Grêmio 0. Um jogo importantíssimo que empolga todos nós torcedores. Fazia muito tempo que a gente não se empolgava tanto. E o São Paulo tem uma grande batalha agora, que é a classificação do Campeonato Paulista. E eu acredito na classificação. Tudo bem que a liderança do São Paulo, nesse momento, é uma liderança temporária, né? Que temos hoje ainda o jogo de Red Bull Bragantino e Corinthians. Se o Red Bull vencer o Corinthians, ele ultrapassa o São Paulo, porque o São Paulo tem 7 pontos e o Red Bull Bragantino está com 6. Então ele fica com 2 pontos acima do nosso tricolor paulista. Mas foi um baita de um jogo e tô confiante com esse time. É isso aí, galera. Se inscreve no canal, deixa o likezão e o seu comentário. Um grande abraço a todos e até o próximo vídeo.